uma questãozinha. Não, mais uma não, Jess. Fala pessoal, beleza? Estamos de volta para resolver mais uma questão do vestibular da UFO, uma questão aberta, discursiva, que eu tenho certeza que você vai gostar demais. Mas antes de nossa resolução começar, não se esqueça de deixar o joinha, deixa o like, porque isso ajuda pra caramba o canal. Também aproveite, deixe o seu comentário e não se esqueça de verificar se você é um inscrito aqui no nosso canal. Se você ainda não é um inscrito, clica no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade, nenhuma aula que rolar por aqui e, claro, também segue a gente lá no Instagram, @professor.gesrael, também tem muita dica bacana por lá, beleza? Então, sem mais delongas, puxa a vinheta! Considere os seguintes subconjuntos do conjunto dos números inteiros positivos. A, que é o conjunto formado pelos valores de n, tal que n é divisor de 1024. B, que é formado pelos elementos m, tal que m é múltiplo de 4 e m é menor ou igual a 260. Com base nessas informações, resolva os itens abaixo, justificando suas respostas. Letra A, determine o número de elementos de A união com B. E letra B, considere todas as funções f de A em B que sejam injetoras e satisfaçam f de n igual a n para n pertencente à intersecção de A e B. Quantas funções desse tipo existem? Bom, gente, nós temos aí letra A e letra B, que são itens que acabam pedindo coisas distintas, mas que acaba tendo também uma ligação uma com a outra, tá bom? Então vamos começar entendendo o enunciado. Ele me dá dois conjuntos, o conjunto A, e esse conjunto A, ele é constituído por elementos n, tal que ele fala que esse n, ele é um divisor, é isso mesmo, né? N é divisor de 1024, ok? E eu tenho um conjunto B, tal que esse conjunto B é formado pelos elementos m, e esse m é múltiplo de 4. Isso aqui, galerinha, enunciado, tá? Múltiplo de 4, detalhe, com esse m menor ou igual a 260. Muito bem, isso aqui que você está vendo, claro, são os dois conjuntos definidos. Na letra A, ele pede para você descobrir, para você fazer a união com B, ou seja, pegar os elementos de A e somar com os elementos de B, formando um novo conjunto da junção desses dois. Para isso, eu preciso saber quem é A, ou melhor, quantos elementos o A tem, quantos elementos B tem e quem é que está na intersecção deles, beleza? Então vamos lá. Primeiro, n é divisor de 1024. Olha, vai uma dica muito importante para você. Nós sabemos que o 1024, ele é uma potência de 2. 1024 é 2 a décima. Bom, Jess, o que isso significa? Significa que ele é composto só por um fator, que é o fator 2, por uma base prima, só por uma base prima, que é a base 2. Quando isso acontece, significa que os divisores de 1024 são todas as potências de 2 até 1024. Vou repetir para você. Como 1024 ele é uma potência de 2, ou seja, na fatoração dele só tem o número 2 como número primo, como base prima, significa que todos os divisores de 1024 serão as potências de 2 menor ou igual a 2 elevado à décima. Isso vale sempre. Por exemplo, se você pegar um número que a fatoração dele é 5 elevado a 20, ele vai ser múltiplo de todas as potências de 5 até 5 elevado a 20. E assim por diante, beleza? Então vamos lá. Isso significa que o nosso conjunto A, então, vai ser formado por... Quem são as potências de 2 até 1024? Vamos lá? O próprio número 1, que é 2 a 0,
Aliás, o número 1 é divisor de qualquer número. Além do número 1, nós temos o próprio 2, nós temos o 4, nós temos o 8, nós temos o 16, o 32, o 64, o 128, o 256, o 512 e o próprio 1024, ok? Então isso aqui são os elementos do conjunto A, são os divisores de 1024, vai do 1 até ele mesmo. Muito bem, agora nós também vamos definir um conjunto B. Quem que é esse conjunto B? O conjunto B são os múltiplos de 4 menores ou iguais a 260. Detalhe, no enunciado, se você voltar, vai perceber que ele fala que são os múltiplos positivos. Então o 0 não vai entrar, é a partir do 4, beleza? Então, pensando nisso, o nosso conjunto B vai ser formado pelos múltiplos de 4 a partir do próprio 4. Então nós teremos 4, 8, 12, 16, 20, 24, quem mais? 28, 32, 36, 40, até chegar num múltiplo que seria no máximo 260. Agora, olha que legal. Como é que eu vou saber qual que é o último múltiplo perto do 260 que seja menor do que ele ou igual a ele? Bom, pega o 260 e verifica se ele é múltiplo de 4. Vamos lá? Ó, 4, 6 vezes 4, 24, deu 2 aqui, ó, desceu 0, 5 vezes 4, 20, sobrou 0. Ou seja, 260 é múltiplo de 4, é 4 vezes 65. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar 260. Muito bem. Agora, veja, quantos elementos tem o conjunto A? Quer lembrar vocês que o hashtag antes de um conjunto significa quantidade de elementos. Então, a pergunta é, quantos elementos o conjunto A tem? Tá fácil, né? De 1 até 1024, você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nós temos 11 elementos. E quantos elementos, põe um E não, põe um ponto e vírgula, quantos elementos tem o conjunto B? Ah, professor, não sei. Vamos olhar? Conjunto B. Aí eu vou dar uma dica para você, tá? Preste atenção. Muita gente fez esse item por PA, mas olha que legal. 4 não é a mesma coisa que 4 vezes, eu vou até mudar a cor aqui, ó. 4 vezes 1. 8 não é a mesma coisa que 4 vezes 2. 12 não é a mesma coisa que 4 vezes 3. 16 não é 4 vezes 4. 20 não é 4 vezes 5. 4 vezes 6, 4, até chegar em 260, que você viu comigo, que é 4 vezes 65. Ou seja, pegar um outro pincel aqui, ó, você percebe, ó, 1, 2, 3, 4, 5, até chegar em 65. Ou seja, de 4 até 260, eu tenho do número 1 até 65 elementos. Ou seja, de 1 a 65, eu tenho 65 elementos. Show! Show de bola, Jazz! Show de bola! 65 elementos. Fechou? Então, o conjunto A tem 11 elementos, conjunto B tem 65. E quem é a intersecção? Uai, professor, eu vou precisar de saber quem é a intersecção de A e B? Vai! Mas aí é mais tranquilo, né? Só você observar quem aparece em A e B ao mesmo tempo. E tá aqui, ó. Se você observar quem tá em A e B ao mesmo tempo, nós temos, ó, 4, que também tá aqui. Nós temos quem? O 8, que também vai estar aqui, tá vendo? O 8, quem mais? 16, que também tá aqui. Ó, 32, que vai estar por aqui. 64, que também vai estar aqui, porque veja, tem que ser múltiplo de 4. Toda essa galera daqui para frente são múltiplos de 4. Tá entendendo? Ó, porque aqui não é 4? Daqui é 4 vezes 2, 4 vezes 4, tá? 4 vezes 8. Então, daqui para frente, todo mundo é múltiplo de 4. Todos esses números têm o 4 na fatoração. Mas tome cuidado, o conjunto B só vai até 260. Então,
o 128 também vai estar aqui, porque 128 também é múltiplo de 4, e o 256 também. Apesar de 512 ser múltiplo de 4, ele não está aqui, porque o conjunto B acaba em 260. Então, os meus múltiplos em comum, a galerinha que aparece no conjunto A e no B ao mesmo tempo, são esses aqui que eu marquei de laranja para você. Beleza? Quantos elementos eles têm? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Marca aí, ó. 7 elementos. E aí, Jess? Agora nós podemos responder o exercício, o item A. Ele não quer saber quantos elementos tem A união com B? Então vamos lá? Como é que a gente calcula a união de dois conjuntos? A soma. Você soma os elementos de A com a quantidade de elementos de B, mas quando você faz essa soma simples, se houver elementos que aparecem nos dois ao mesmo tempo, eles foram somados duas vezes. Porque veja, no conjunto A, eu contei 4, 8, 16, 32, no conjunto B, eu também contei esses mesmos caras, porque eles aparecem aqui. Então, quando eu somo, essa galera da intersecção, eu contei duas vezes. O que eu faço para corrigir isso? Subtraio uma vez, tá? Subtraio uma vez, beleza? Então, a quantidade de A união com B vai ser igual. Quantos elementos o A tem? Tem 11 elementos, 11. Quantos elementos B tem? 65. E a intersecção tem 7. Então, você subtrai 7. Conclusão, a quantidade de elementos de A união com B vai ser 77, 76 menos 7, 69 elementos, ok? 69 elementos é a nossa resposta da letra A. Bora para a letra B? Vamos lá? Bom, para a gente entender a letra B, eu vou convidar você para nós olharmos para a representação por meu diagrama de Venn Euler, porque talvez fique mais fácil você entender isso, beleza? Então vamos lá, ó. Eu vou representar aqui o conjunto A, tá? O conjunto A, eu vou representar aqui então, ó. Lembra que o conjunto A são os divisores de 1024. Então nós temos aqui, ó. 1, quem mais? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 e 1024, beleza? Esse aqui é o meu conjunto A. Agora, de cá, eu vou ter o meu conjunto B. Quem que é o meu conjunto B? O meu conjunto B são os múltiplos de 4, beleza? Então, quem que aparece aqui, por exemplo? Múltiplos positivos, por isso que a gente não coloca o 0, tá? Então, você tem o próprio 4, o próprio 8, né? O 4, o 8, o 12, o 16, 32, 64, 68. Estou pondo alguns exemplos aqui, tá, gente? Não estou pondo todos os múltiplos de 4 aqui não, beleza? Isso aqui são só alguns exemplos. Vou até pôr aqui os pontinhos aqui, ó, para mostrar que eu estou pondo só alguns aqui, tá? E assim por diante. Você tem o 128 aqui também, você tem o 256 aqui também, você tem o 512. Aliás, você não tem o 512 não, porque esse cara aqui só vai até 260. Então, você vai ter aqui, ó, o 256, você vai ter o 260. Fechou? E assim por diante. Então, tá aqui, esse aqui são os múltiplos de 4. Alguns exemplos. O que acontece? Ele quer saber quantas funções eu posso formar saindo de A em B. Ou seja, A é o meu domínio e B é o meu contradomínio. Desde que essas funções sejam injetoras. Só para você lembrar, uma função ela é injetora quando os elementos domínio conectam com um x diferente um do outro. Ou seja, traduzindo para você, numa função injetora não pode acontecer isso aqui, ó. Você ter x1 e x2 conectado com o mesmo y,
tá? Eu sempre gosto de dizer que na função injetora há uma relação de fidelidade entre um y e o x, beleza? Tanto é que a definição de função injetora diz o quê? Uma função é injetora quando, se o x1 for diferente de x2, obrigatoriamente o y1 também vai ser diferente do y2. Traduzindo, se o 1 ligar com 4, por exemplo, ninguém mais aqui pode ligar com 4. O 4 vai ser exclusivo do 1 e assim por diante. Tá ligado? A ideia? Beleza? Muito bem. Só que aí ele criou uma condição. Professor, que condição é essa? Ele fala assim, só tem um detalhe. Para n que pertence à intersecção, isso aqui está enunciado, viu gente? Ou seja, para valores de n que estão aqui e que aparecem nos dois ao mesmo tempo, vocês lembram quem que era? Vamos lá? Quem que aparecia em A e B ao mesmo tempo? O 4, o 8, o 16, o 32, o 64, o 128 e o 256. Quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para essa galera, para esses caras que pertencem à intersecção, o f de n tem que ser igual a n. O que é o f de n? A imagem dele. A imagem dele tem que ser igual a ele. Ah, eu vou repetir isso aqui para você. A ordem do enunciado é a seguinte, olha, para esses números aqui, que estão na intersecção, para esses n's que estão nos dois ao mesmo tempo, 4, 8, 62, a imagem deles tem que ser igual a eles mesmos. Lembra que o f de n quer dizer imagem de n. Ah, não sabia, Jess. Então anote isso aí. F de n, imagem de n. Então a imagem de n tem que ser igual a ele mesmo. A imagem de n tem que ser o próprio n. O que que isso significa, queridos? Significa que o 4 aqui vai ser obrigado a ligar com o outro 4. Olha só para você ver. O 8 que está na intersecção vai ser obrigado a ligar com o 8. O 16 vai ser obrigado a ligar com o 16. O 32 vai ser obrigado a ligar com o 32. Por quê? Porque para os n's que pertencem à intersecção, a imagem é igual a ele mesmo. F de n é igual ao próprio n. Ou seja, quem é a imagem de 64? O próprio 64. Quem é a imagem de 128? O próprio 128. Quem que é a imagem de 256? O próprio 256. Ou seja, galera, para esses carinhas aqui, eles são obrigados a ligar com ele mesmo. Como eles são obrigados a ligar com eles mesmos, para cada um deles eu tenho só uma opção. Vocês entenderam isso aqui? Tá de boa isso? Qualquer dúvida põe no comentário aí, tá? Então, aqui nós não temos 11 elementos? Tem 11, Jess. Então eu vou fazer o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui eu vou colocar então, ó, o número 1, o número 2, o número 4, essa galerinha aqui, tá? O número 4, o número 8, o 16, o 32, o 64, o 128, o 256, o 512 e o 1024. Então veja só. O 4 é obrigado a ligar com 4, então para ele só tem uma opção, que é ele mesmo. O 8 é obrigado a ligar com ele mesmo, então para ele também tem apenas uma opção. O 16 é obrigado a ligar com ele mesmo, só tem uma opção. Lembre-se, por que ele é obrigado a ligar com ele mesmo? Porque foi a ordem do exercício, tá joia? O 32 é obrigado a ligar com ele mesmo. O 64, obrigado a ligar com ele mesmo, só tem uma opção. E o 128 é obrigado a ligar com ele mesmo, só tem uma opção. E o 256 é obrigado a ligar com ele mesmo, só tem uma opção. Isso aqui, gente, é a galerinha do A, tá bom? Do A, porque a setinha sai de A para B, certo? Muito bem. Para o restante que não faz parte da intersecção, quem são eles? O 1, o 2, o 512 e o 1024 tá liberado. Eles podem ligar com todo o restante que sobrou. Aí eu te pergunto, quanto que sobrou? Você lembra que na letra A, nós vimos que esse conjunto B, ele tinha 65 elementos? Lembra, letra A? Já liguei quantos aqui? Conta com 10, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? O 7, passou alguém aí, né, que eu liguei sem querer aí. Quem foi que eu liguei?
Ah, tá, eu risquei 68 aqui, ó. Disfarça. 68 não pode, né? É o 256. Tela branca. Para esse restante aqui, você pode ligar com quem você quiser. Eu tinha 65 elementos. 7 já foram ligados. Então, se eu descontar os 7 da intersecção, vai sobrar 58 elementos. Ou seja, depois que eu liguei a galera da intersecção, sobrou ainda 58 elementos. Tem 58 números boiando por aqui, beleza? Aí eu te pergunto, vou vir aqui, ó, e vou ligar o número 1. Quando eu for ligar o número 1, galerinha, vou ter quantas opções para ele? Quantos ainda não receberam setinha? Lembre-se, essa galera que já recebeu setinha, eu não vou conectar mais, por isso que eu subtraí. Por quê? Porque a função tem que ser injetora. Se a função tem que ser injetora, eu não posso conectar mais ninguém com esses caras. Quando eu for conectar o número 1, para ele eu tenho 58 opções. Sei lá, eu conecto o número 1, por exemplo, com o 12. Foi. Aí eu venho para o 2. Para o 2, quantas opções? Eram 58. Já conectei esse cara, sobrou agora 57. Aí o 2 vem aqui, conecta com 68. Aí agora vem a vez do 512. Já sobrou quantas opções? Era 57, né? Mas como o 2 conectou, sobrou 56. Aí o 512 conecta com 260, por exemplo. Vai sobrar para o 1024 quantas opções? 55, ok? Portanto, o número de funções injetoras é só você multiplicar. Gente, como multiplicar por 1 não altera nada, vai ficar 58 vezes 57 vezes 56 vezes 55 funções. Tá joia? Pessoal, você não é obrigado a multiplicar, tá? Deixa bem claro isso, você não é obrigado a multiplicar, mas se você multiplicar vai dar 10 milhões uns quebradinhos aí. Eu não tenho o resultado aqui e não vou fazer essa conta. No vestibular eu deixei assim e tirei nota máxima, então você não precisa se preocupar em fazer essa multiplicação aqui. Beleza, galera? Show de bola! Um beijo e até a próxima resolução. Tchau, tchau!